Onde nasceu e em que condições? Em casa, no hospital? Aqui nasci em casa há 65 anos, nasci em casa, à lareira. Eu era o sítio do parto de todas as pessoas como eu, e da minha idade e anos mais tarde e alguns ainda mais antigos. Era o sítio de onde se nascia, era na cozinha, no escano, à lareira, com a lareira acesa, com um grande caldeira de água quente sobre a lareira. E nasci num domingo, em 23 de fevereiro, em 1940, em Cambeses do Rio, numa aldeia chamada Cambeses, que tem o título do rio, o Rio Cava, ao lado de Montalegre, que nasce na Serra do Laruco. Se tentar lembrar de uma imagem particularmente simbólica da sua infância, qual é que seria? Lembro-me da escola primária, portanto, dos 3 anos que andei na escola primária, quando habitualmente eram 4. Eu fiz a escola primária em 3, desde os 7 aos 10 anos, onde era acarinhado pela professora, pelos outros colegas da escola, com gosto de andar na escola, tinha muita ilusão pela escola, gostava muito de ler. A professora punha-me a ler o jornal, e lia o jornal já assim como se fosse um adulto. Ela demonstrava a minha qualidade de leitor aos visitantes ilustres que visitavam a escola, os inspectores, punha-me a ler o jornal para provar que eu sabia ler bem. Qual é a lembrança mais antiga que se lhe vem à memória? Bem, quando era criança, mais criança ainda, talvez, 4, 5 anos, imitava o padre da minha freguesia, que era pequenino, e eu subia a um banco para evitar também que o padre na igreja se punha-se em cima de um banco para ser visto. Eu, como era pequeno, também punha-me em cima de um banquinho pequeno e imitava o padre a pregar. O padre pregava, eu não sei o que dizia, né? Mas fazia gestos como ele, fazia a mesma função que o padre. É uma imagem dos meus 3, 5 anos, não sei bem. Que tipo de infância teve? Foi bastante carinhada, porque éramos muitos na família, né? Era uma família muito numerosa, éramos 10 ou 12 pessoas em casa, irmãos. Eu era o mais velho dos rapazes, éramos 7 irmãos, mais 2 irmãs e 5 rapazes. Eu era o mais velho de todos. Fui eu praticamente que andei com eles ao colo, com os mais novos, enquanto que as mais velhas andaram comigo ao colo, não é? Deixaram-me cair às vezes do colo e parti a cabeça algumas vezes. Me emborracharam uma vez aos 5 anos ou 6, talvez 5 anos, emborracharam-me longe de casa, não sabia andar a casa, e quando cheguei à cor das escadas fiz aqui um galo na cabeça. E tínhamos um ambiente agradável de sarões à noite, de passar tradições, de contar contos, de contar adivinhas, fazer jogos tradicionais. Era uma infância bastante tradicional, cultural, familiar e com ambiente social da aldeia, porque para a minha casa iam também pessoas, amigos e vizinhos, iam fazer sarau à noite. Os sarões eram um lugar da cultura popular para se passar dos mais velhos para os mais novos. Pode que eu fiquei assim um bocado também atraído pela cultura popular que aprendi nos sarões. Ainda se lembra dos seus sonhos de infância? Sonhos de infância, não, nem os de agora, quanto mais os de infância. Né? Sonhos de noite ou sonhos ou ilusões? Ilusões? Gostava de saber. Sim, tinha ilusões de ser padre, neste caso. Foi ele, no tempo da escola, iludido por esse padre. Iludido, quer dizer, vendo o exemplo de um padre que era meu vizinho, que ia para a minha casa para o serão também às vezes. E eu ia para a casa dele muitas vezes, ou para a catequese, ou para rezar o terço. Íamos para a casa dele, para a residência paroquial na minha aldeia em Cabeças. Foi o último padre que lá morou, e talvez me convencesse um pouco a gostar da vida de padre. E foi talvez esse sonho que tive em criança. Em criança, que foi mantendo vivo ao longo dos 15, 18 anos. Nos 19 tive alguma tentação de abandonar, porque fui expulso do seminário, mas como depois me readmitiram, entendi que era Deus que queria que eu voltasse. Portanto, voltei e continuei, apostei e sou padre. Não é? Como se chamam os seus pais? O meu pai era João Albino, minha mãe era Ana de Jesus.
E de onde é que eles vinham? O que é que faziam? O meu pai eram ambos naturais da mesma aldeia, vizinhos, da mesma famílias um bocado bastante próximas. O meu pai tinha sido imigrante nos Estados Unidos, emigrou em 1920, regressou em 1927 e fez uma casa no lugar herdado dos pais dele, no centro da aldeia. Fez uma casa estilo americano, naquele tempo, uma casa bonita. E casou com a minha mãe. Antes de casar tinha 2 filhos de outra mulher que tinha já 12 filhos. É uma história muito interessante em que o marido desta senhora, que era pobre, uma cabaneira, não tinha recursos nenhuns, exatamente nenhuns, não tinha nada mesmo, e vivia numa casa de terreira, de terra, com 12 filhos que já tinha. E entretanto o meu pai, vindo com muito dinheiro dos Estados Unidos, fez 2 filhos dessa senhora. O marido não regressou da guerra, ela pensou que tinha morrido, e o meu pai também pensou que tinha morrido, e ele ia ficar com os filhos. Entretanto ele chega do Brasil, e o meu pai deixou, portanto entregou os filhos à senhora, e os que eram filhos do meu pai, minha mãe, que entretanto casou-se com a minha mãe criou-os, né? Criou-os connosco. Foram 2 irmãos mais velhos connosco, que viveram connosco toda a vida. Até a emancipação, quando foram para a tropa, etc. Outros foram para o Brasil, outro foi para a África. Um deles já morreu no Brasil com 80 anos. E outro ainda está em Cambeses, que é meu meio-irmão. Que tipo de homem era o seu pai? O meu pai era um homem alegre, festeiro, fumador, e acendia uns nos outros. Gostava de convidar os amigos para beber. Ele era o melhor bebedor. Bebia nas festas e feiras, apanhava sempre as torcidas, umas borracheiras ditas. Às vezes também tornava-se agressivo à noite quando vinha com os copos, porque a minha mãe lhe ralhava e nós também lhe ralhávamos. E ele tornava-se um bocado agressivo porque não se sentia tão à vontade connosco quando bebia, né? Mas a alegria dele era convidar amigos, jogar uma sueca e uma bisca com os visitantes, às vezes com o padre da freguesia, com a guarda republicana que ia lá para a minha casa, ou com outros amigos que passavam, que iam à feira. Ele era o último a ir à feira para oferecer vinho a todos os passantes na minha porta, porque a minha porta fica na rua central, e a adega onde ele tinha o vinho, que tinha uns 300 almudos ou isso, era mais para os amigos e para ele. Então, trabalhador também não era assim muito, porque éramos muitos em casa, trabalhávamos nós, e ele era um bom mandador. E a minha mãe controlava um bocadinho também, porque tentava acarinhá-lo, porque ele era bastante viciado no álcool e no tabaco. Eu recordo que as priscas que ele guardava nos bolsos do colete, mantinha 2 fumadores na aldeia, pobres. A minha mãe dava as priscas a 2 pobres da aldeia que fumavam sem gastar dinheiro. Que imagem guarda dele? É uma imagem de saudade, né? Éramos muito íntimos, muito amigos. Ele sentiu-se feliz, por exemplo, quando eu fui padre, e a mágoa que ele teve foi morrer cedo, né? Realmente. E assim a minha mãe morreu, ele morreu aos 69, a minha mãe aos 59. A minha mãe morreu de desgosto porque lhe mataram um filho na guerra em Moçambique, em janeiro, dia 5 de janeiro, e ela deixou de comer, deixou com desgosto, criou um cancro no esófago, morreu à fome. Não aconselhavam-se que fosse operada, morreu com 59 anos depois de ter 10 filhos. E que tipo de relação tinha com o seu pai? Era muito íntima, portanto, muito carinhosa. Ele era muito meu amigo, muito respeitador por ser estudante. Quando era estudante, dávamos para mim os trabalhos mais leves. Os trabalhos mais pesados eram para os outros meus irmãos, embora às vezes eu pudesse também gostar de os fazer. Eu gostava de jogar as cartas comigo também, eu com ele. No fim da vida, eu gostava de o ver à lareira, sentado ao pé de nós, como já não se movia muito, tinha uma vara para nos bater de vez em quando, para nos dar as ordens. Mas era uma pessoa que eu estimava muito, porque também era muito estimado pela gente da aldeia, né? Não só ele, pela minha mãe também. E o seu pai não tinha um sobrenome? Sim, ele é João Albino Gonçalves Fontes, mas chamava-lhe o Grilo. Um apelido, alcunha neste caso,
porque por ser alegre, por ser olhos vivos, por ser dinâmico, por ser bom companheiro, não é? E nós passamos a ser também os grilos, o padre do grilo, o filho do grilo, os filhos do grilo, os grilos de Cambeses. Portanto, apelidamos-nos também e aceitamos este sobrenome. Se perguntarem por nós na região à volta, nas aldeias do concelho à volta, somos conhecidos como os grilos. Eu sou o padre Grilo, o padre do grilo. E o seu pai depois porque é que decidiu partir para a América? Ele foi para a América antes de casado, antes de nós nascermos, não é? Foi em 1920, era a imigração clandestina, neste caso ele foi clandestino para a América e regressou depois de arranjar dinheiro suficiente para fazer uma casa, que era talvez a ilusão dele. Ao fim de 7 anos já trazia 300 contos, diziam, não é? Numa mala. Comprou muitos bens, comprou muitos lameiros e hortas e touças aos vizinhos, que naquele tempo a vida era difícil, e ele trazia muito dinheiro, emprestou muito também. Era uma espécie de banco da aldeia, que embora cobrassem juros altos naquele tempo, mas era um banco para a gente da aldeia, para vizinhos e amigos. E o que é que ele fazia na América? Na América fez as autoestradas que por lá andam ainda hoje. Andava lá de pá e pica, de enxada e pico, a picar no chão, para fazer não havia máquinas como há hoje, não é? E ele trabalhou no rompimento das autoestradas de Boston para Nova Iorque. E porquê é que decidiu voltar? Talvez porque já tinha muito dinheiro junto, como não tinha voltado à terra até durante 7 anos, solteiro ainda, queria casar-se por certo, queria encontrar alguém com quem não havia lá muita gente portuguesa, ainda isto em 1920 não havia muita imigração desta região. Talvez por não tivesse legal, não quisesse constituir lá a família, talvez não estivesse ainda legal, ou não sei se isso seria alguma razão, não é? Estar oficialmente legalizado. E regressou depois, acho que para voltar não era tão fácil, embora pudesse ter voltado mais tarde, porque uma irmã dele morreu lá na América e teve lá filhos. Desses filhos estão lá agora tios meus, são um tio meu, que é irmão da minha mãe, e uma sobrinha do meu pai, são o casal que lá está, que tem hoje 9 filhos, e viveram nessa cidade onde o meu pai viveu, e podia regressar mais tarde, depois de casado, mas não quis, não precisou, e ficou por cá. E o seu pai costumava falar desse tempo que esteve na América? Sim, ensinou-me a falar inglês, ensinou-me, ainda em criança já contava até 100 à vontade, com 4, 5 anos contava até 100 e as pessoas para me verem contar em inglês, para guiar o 1, 2, 3, o 1, 2, 3, 4, 5, dava-me 5 tostões, 10 tostões, 5 coroas para os amigos do meu pai para eu falar inglês. E valeu muito porque depois, quando fui para o seminário, eu fui o melhor aluno em inglês. Enquanto nas outras disciplinas fui um aluno medíocre, não tive grande qualidade em nenhum deles. Então hoje tenho uma boa dicção, podemos assim dizer, do inglês, que aprendi em 1955 durante um ano, no seminário, mas muito me valeu mais do que aprendi com o meu pai. O meu pai, quando vinha algum imigrante de qualquer aldeia, ele gostava também de desenferrujar o inglês. Falava muito inglês com os visitantes, amigos que vinham dos Estados Unidos de férias ou definitivamente. Falava muito bem o inglês e ele gostava muito nós gostávamos de ouvir também. Mas o seu pai costumava contar-lhe como é que era a vida lá na América? Não estou a recordar já, mas nem nós não procurávamos muito, mas contei-lhe, mais tarde contou-me que o trabalho dele que era esse, de pá e pica nas estradas. E a sua mãe? Que imagem guarda da sua mãe? A minha mãe, portanto, era uma pessoa muito querida na aldeia, muito querida a todos os filhos, parece que me preferia a mim mais que a todos os outros meus irmãos, porque pelo gosto que tinha que eu fosse padre também, que me acarinhou, portanto, em todas as formas, e que confiava muito em mim, eu também confiava muito nela. Amparou-me, portanto, em todas as idades, nas férias, tinha muito cuidado comigo, também não gostava que eu fosse para trabalhos pesados, que igual que o meu pai mandava-me guardar as vacas,
Os outros meus irmãos iam trabalhar no pesado e eu ia capaz, sem esforços nenhums, ia só para guardar as vacas no monte, em férias. Nas férias também gostava muito que eu ficasse em casa, que não fosse para o serão, para a casa de ninguém, porque a idade de encontrar raparigas e namorar e assim, e matar saudades dos rapazes e raparigas da minha idade, levava-me a procurá-los à noite no serão em casa de cada um. Mas como o serão de minha casa é um serão festivo, sentia que a minha ausência que era assim uma mágoa para a família. Eu às vezes magoava-os com essa minha ausência à procura de outros serões familiares, de vizinhos e amigos da minha infância, né? Mas a minha mãe ensinou-me, portanto, a viver a religiosidade também, que ainda hoje mantenho. A educação religiosa foi ela que me transmitiu, na prática religiosa que ela fazia, nas devoções que ela também tinha. Durante muitos anos era ela que era porteira da igreja, porque a nossa casa é próxima da igreja, né? Era porteira, acendia a lâmpada na igreja de noite, e eu também ia fazer o mesmo quando estava de férias, ia acender lá à noite para ficar acesa a lâmpada do Santíssimo, né? Tínhamos muito contacto com o padre da freguesia, e os padres continuaram, que já não bebiam, mas vinham lá rezar a missa, hospedavam-se em minha casa, a minha mãe abria a porta para toda a gente. Era uma mulher social, era parteira da aldeia, portanto toda a gente, quando nascia alguém, era a minha mãe que chamava-lhe a Ana de Além, e eu, quando estava lá de férias, era muitas vezes eu que ia acordar a ela, porque o meu quarto era mais baixo, batia-me na minha janela e eu ia acordar a minha mãe para ir socorrer a A, B ou C, que estava a parir, como se dizia lá naquele tempo, e era ela a parteira que sucedeu à minha avó materna, que também era parteira. E ao mesmo tempo conhecia muito de chás e ervas. Uma das coisas que ela me recordo dela, nos mandar a apanhar os chás que ela gostava de ter para a família, para ela. Uns chás muito saborosos, como sobretudo a abratónica, a cidreira, que íamos pelos montes, colhê-la e depois pô-la a secar à sombra e tomávamos nós quando estávamos engripados, ou constipados, ou com dor de cabeça, e ela também tomava, né? Que tipo de relação tinha com a sua mãe? A relação de filho para mãe e mãe para filho, e a relação de muita simpatia, de muito carinho, muita amizade, muito respeito, ela era uma santa, dizia-se, não é? Toda a gente da aldeia dizia que a mulher da Ana de Além que era uma mulher prestável, então ela mandava muitas vezes, quando era no verão ou até de inverno, levar de comer aos pobres. O que nós tínhamos em casa, íamos levar, por exemplo, no Natal, levava comida a várias famílias da aldeia que não tinham as mesmas possibilidades que nós. No verão também oferecíamos comida ou objetos ou géneros, mandávamos levar, e eu gostava muito de levar às pessoas que ficavam bem vistas, e eu também, para levar de comer a eles, sentir a alegria de socorrer as pessoas mais necessitadas. Que conhecimento do mundo tinham os seus pais? Portanto, o meu pai era um homem viajado, conheceu o mundo da América, neste caso. A minha mãe, desde que fui padre, levei a passear em excursões todos os anos a Lisboa, a Fátima, a Coimbra, mostrei o país inteiro, museus, igrejas, castelos, praias. Nós tínhamos também, em criança, íamos para a praia, para a Póvoa de Varzim, todos os anos, porque éramos muitos irmãos, e os meus pais iam para a praia 15 dias ou um mês. A minha mãe ia com metade dos filhos e o meu pai ia com a outra metade. Alugámos uma casa na Póvoa, na Rua da Junqueira, e instalámos ali, levámos a comida de casa, cozinhámos, comprámos o peixe lá, e estávamos uma semana e íamos embora de uns e vinham outros. E, portanto, a minha mãe tinha esse carinho de nos pôr na praia ou nas termas também. Também íamos para ter. Havia um dos meus irmãos que era mais doente, possivelmente da pele, e levava-nos para Carvalheiros, que eram as termas de Carvalheiros. E quando eu fui para o seminário, acabaram as termas e acabaram as praias, porque comecei a gastar muito dinheiro. O seminário era bastante caro naquele tempo, embora tivéssemos alguns meios, não é? Mas também passamos a não ter férias de praia, porque também crescemos, já não era tão necessária a praia para a saúde, e a minha mãe também passou a não ir mais à praia. Mas conheceram bastante do mundo,
do norte, do centro e do sul, mais até Lisboa, Algarve acho que ainda fomos uma vez. O que é que aprendeu com os seus pais? Aprendi os trabalhos agrícolas, não é? Aprendi com o meu pai, aprendi tudo o que é trabalho agrícola, de labrar, ceifar, chegar feno, com a gadanha, no manual, não é? Que ele gostava muito também de chegar feno, e gostava muito de labrar e açucar os centeios. Aprendi da minha mãe alguma coisa de tecelagem. Minha mãe era tecedeira também e ajudava-lhe muitas vezes a enfiar a teia, a urdir a teia, não é? Urdir e enfiar o tiar. E ela gostava muito que às vezes nós lhe chegássemos os fios para enfiar, para tecer as mantas, tecer os lençóis, tecer as roupas que nós vestíamos, as camisas de linho. E às vezes também ralhava connosco, nós íamos para tecer, sozinhos. Depois de tecer ela ralhava comigo, com os meus irmãos, e eu também às vezes fazia isso, ia para lá para o tiar, para lá fazer como ela fazia e tecíamos. A sua avó chamava-se Senhorinha? Uma das avós era a Senhorinha e outra era a Felizbina. A materna era a Felizbina, que era a mãe da minha mãe, e a paterna era a Senhorinha, a mãe do meu pai. De onde vem esse nome, Senhorinha? O Senhorinha vem de uma Santa Senhorinha que é aqui da região de Basto, do século X, que era irmã de São Gervásio e que teriam fama de santos e foram considerados santos, primos de outros bispos santos chamados São Rosendo, e que provavelmente deu virtude à ponte da Miserela, onde eles passariam a caminho de Santiago de Compostela e também a caminho de Saranova, onde vivia São Rosendo, que era primo deles. E daí a tradição as mães que queriam ter filhos que nascessem vivos, ou com medo que não nascessem vivos, batizavam-nos na Ponta Miserela na meia-noite, depois da meia-noite até ao pôr do sol, até ao nascer do sol, no primeiro passante que lhe passava, botava-lhe água na barriga da mulher para que o filho que nascesse batizado, ainda que nascesse morto. E como os primeiros filhos do meu bisavô, da minha bisavó paterna, morreriam, para que não morresse também a senhorinha, foram lá. E ele não morreu. E ficou com o nome de Senhorinha. Que imagem guarda dos seus avós? Eram vizinhos, só conheci bem a minha avó, as avós. Os avós já os não conhecia, os meus masculinos, nunca os vi. Já tinham morrido, na minha infância morreram. A minha avó materna estava mais distante da minha casa, mas ia lá de vez em quando à casa dela. Já mal recordo o que lá fazia, mas era criança, teria 3, 5, 7 anos, 6 anos, não sei bem é onde que morreu já, mas pouco mais ou menos sei por aí. E a outra também morreu talvez aí pelos meus 6, 7 anos. A mais vizinha, a senhorinha, ia lá de vez em quando, gostava muito do caldo da minha avó, quando ela tinha um pote ao lume, sabia melhor o caldo da avó do que o caldo de casa. Lembro-me que ela nos dava, cada vez que cozia, dava-nos uma bica, que era um pão estilo judaico, espalmado, que era o pão que matava a fome. Quando nós tínhamos, no tempo da fome, o primeiro pão da cozedura era a bica, que saía mais cedo no forno. Ela dava-nos a bica e nós ficávamos todos contentes com a bica, e quando nós cozíamos, eu ia levar a bica a ela. Portanto, era uma espécie de mimo que nós dávamos uns aos outros, e era o mimo da avó, era a bica que ela oferecia aos netos, e eu era um dos que ela também muito apreciava, não sei lá porquê, porque era mais espavitado, tal, não sei bem, e recordo alguns serões também que lá passava, recordo a lareira onde nos sentávamos, ao lume, que era uma lareira típica, em vez de ser plana, era rebaixada do piso, e nós sentávamos à volta nas tábuas do piso e ficávamos com os pés à lareira. Recordo-me de alguns serões, de alguns intrudos, onde nós íamos disfarçados à casa dos avós, íamos cantar aos reis, também avós e outras pessoas, não é? Avós e tios e tias davam-nos umas chouriças. Quando ia cantar aos reis a ela, davam-nos sempre uma chouriça, 2. Às vezes dava-nos dinheiro. Recordo-me da benção das casas, quando íamos fazer a casa na Páscoa, também nos dava o pão de ló, pão leve, que nós chamávamos.
É capaz de fechar os olhos e descrever a imagem que vê do seu pai e da sua mãe? Bem, sei lá, já descrevi, o meu pai, portanto, era um labrador da aldeia de respeito por toda a gente o respeitava, ajudava todas as outras pessoas com as vacas que tínhamos. Gostava muito, como já disse, de açucar, de fazer os regos que davam o pão muito direitinhos, o rego torto dá pão direito, dizia, mas ele gostava de fazer os regos, não deixava fazer esse trabalho a nós, porque nós não fazíamos bem. Gostava muito de ir às feiras e gostava de acompanhar os amigos nas tabernas. Antes de morrer pediu-me para levar a despedida dos amigos já com um cancro grave. Levei num Volkswagen, arranjei-lhe uma cama no assento de trás, de forma que ele, no assento de trás não, talvez com a cabeça para o vidro da frente e com os pés para trás, para poder, deitado, ver os amigos. E levei a todas as tabernas da vila de Montalegre para se despedir de todos os amigos e das tabernas onde ele costumava parar e beber com os amigos. Recordo com saudade ele ter morrido. Já eu era padre, mas estava padre em Tourém e pediu à minha irmã que ele ia comigo, que não me deixasse, que não me deixasse sozinho. E ela dizia: eu vou e ficarei sempre com ele e tal. Mas entretanto a minha irmã tentou o casamento e foi pedir licença ao meu pai para se casar, e meu pai não gostou muito que ela se casasse e me deixasse depois de casada, né? Da minha mãe, portanto, eu considero uma mulher de virtude, uma mulher de muita qualidade, uma mulher que na aldeia considerávamos uma mulher prestável, uma mulher útil, uma mulher válida, mas que realmente não, depois de ter 10 filhos, morreu muito jovem e deixou-nos muito cedo, com a paixão, podemos dizer, da morte do irmão que era mais novo que eu e que foi morto em Moçambique em 5 de janeiro. Me recordo que ela tinha a maior felicidade dela, que ela sentiria seria ver-me padre, e portanto foi também um gosto que lhe dei a ela ter sido padre, e levei-a para Tourém algumas vezes, que ela não podia deixar a casa porque tinha muita família, tinha muitos filhos ainda e tinha o meu pai ainda vivo, né? Poucas vezes passou comigo em Tourém, onde em Tourém me contava aquilo que eu registrei num livro chamado Etnografia Transmontana. Portanto, ela escreveu 2 livros que ditou para eu escrever. Ela não era analfabeta, não sabia escrever, mas eu registrei em livro que ela me contou, tal e qual as palavras que ela me dizia, no léxico barrosão, para repor a tradição que ela sabia, que era uma mulher sábia, podemos assim dizer, não só da medicina popular, nas crenças, nas rezas, nas orações, no artesanato, nas lendas, nos contos, nas cantigas, nos romances, no cancioneiro, no folclore, e ela contou-me isso tudo e eu registrei isso tudo em livro, de modo que os livros que eu escrevi é a memória da minha mãe. Quantos irmãos tem? Vivos estamos 6. Mas quantos é que ao todo eram quantos? Ao todo éramos. Nasceram 10 da minha mãe e eram mais 2 do meu pai, 12. E o que é que aconteceu aos seus irmãos? Portanto, morreram 3 pequeninos e portanto, a mortalidade infantil era bastante elevada naquela ocasião. Apesar da minha mãe ser parteira, teria todo o carinho. Alguns morreram já com doenças graves, meningite, um deles, recordo eu, e os outros nasceram antes de mim, não sei como foi. Já contei um morreu adulto na guerra, e os outros estão uma irmã na América, e um irmão também está lá na América, um outro veio ontem dos Estados Unidos já reformado, e uma outra irmã que estava comigo em Tourém, casou em Tourém e também veio dos Estados Unidos há 8 dias, também já reformada. E tenho outro que vive aqui em Montalegre, trabalhava na Segurança Social, reformou-se, agora trabalha em seguros. E tenho um dos meus meios irmãos que vive em Cambeses, o Zé, que também veio dos Estados Unidos reformado. E um outro irmão dele que morreu no Brasil há 2 anos, se não me engano, trabalhava num talho e já estava reformado. Porquê é que eles decidiram partir? Naquele tempo era um doce partir.
emigrar não era fácil, mas era a ambição de muita gente emigrar para o Brasil, emigrar para a América, emigrar para a África. E eu tinha já conhecimentos e consegui arranjar carta de chamada para o Brasil para esse mais velho e carta de chamada para outro para a África, que era um deles preferiu a África e foi para a África trabalhar para uma fazenda de café de um amigo meu que lhe arranjou a carta de chamada. E o do Brasil, o pai de um padre, arranjou-lhe a carta de chamada para esse outro que foi trabalhar com ele por um talho no Brasil. Os outros meus irmãos foram puxados um bocado para ir para a América através de um tio meu que tinha 8 filhas e um rapaz e queria de toda a força casar uma das filhas com o meu irmão para todos irmos para a América. Porque éramos tão íntimos, tão criados juntos, queria que nós vivêssemos juntos também. E então, como arranjei a ida a eles para a América, fui eu que lhe tratei dos papéis a todos e os levei, podemos assim dizer, até ao aeroporto, os filhos e a eles, já era padre em Tourém, e levei-os e tratei da papelada toda, e então eles queriam que uma das filhas casasse com algum dos meus irmãos. Então escreveram várias, as mais velhas tentaram namorar qualquer dos meus irmãos para irem para lá. E o que morreu rejeitou, um outro que mais velho, mais novo que eu a seguir, o João, também rejeitou o namoro, mas ainda escreveram com uns. E uma mais pé da minha irmã, de quem era madrinha, a minha irmã era madrinha dela, pediu-lhe com quem queria que ela namorasse. Se com este, se com aquele. E a minha irmã, não sei se ela respondia que ela respondia para namorar-se com o Domingos, então casou com o Domingos, por procuração. Namoraram-se, o inimigo estava na guerra em Moçambique e ela estava nos Estados Unidos. Escreviam-se e depois veio para se casar, para levar o meu irmão para a América. E realmente o casamento deu a torto, que ela fez isso para fazer o favor aos pais, queriam a todo o custo, o favor aos pais e o favor também à família, que achavam que a minha família queria ir para lá. Realmente o casamento durou 6 meses e ao fim foi anulado. Porque ela disse-me a mim, se desse, dava-se e conseguiria equilibrar-se. Mas como entendeu que aquilo era mais para eles irem para a América, conseguiu que ele fosse para a América, foi para a América e depois casou lá com outra senhora. Os seus irmãos? Depois foram os outros meus irmãos todos. Eu também fui até lá, mas fui lá de visita. O que está agora aqui em Montalegre também foi para lá, para ficar por lá e eu disse, olha, vem-te embora que agora estou aqui emprego. E eles lá estão também, gostaria que eles viessem embora para que lhe arranjassem emprego a todos, mas eles também tinham lá bom emprego e ganhavam lá mais dinheiro. O que é que eles faziam lá? Os rapazes trabalhavam na construção civil por conta própria. Trabalhavam em jardins, em terraplanagens de jardins, muros de jardins, plantação de jardins, relevar jardins e de inverno limpa-neves. E o que está em Cambeses trabalhava em piscinas, fazia piscinas. E eles costumavam E as irmãs trabalhavam em fábricas de computadores. As 2 irmãs. Eles costumavam dar notícias quando estavam na América? Sim, escrevíamos muitas vezes, telefonávamos muitas vezes, tínhamos telefone em casa, já naquele tempo. Era o telefone público da aldeia, e então, ou por telefone ou por carta, e por visita, vinham cá todos os anos mais ou menos. No verão ou no inverno vinham cá visitar a família. E porquê é que eles depois decidiram voltar? Portanto, o gosto pela terra, a saudade da terra, o gosto pela família, o ter já reforma, ter feito casa cá, ter melhorado a habitabilidade, também os que vieram melhoraram as condições de vida, mas penso que é a saudade da terra e da família que os traz a regressar à base. Os filhos já não são tão carinhosos, estão para a terra nem para a família, são mais distantes, mais enquadrados nos países onde vivem. E esses filhos são quem está a aprender, um que lá está e o irmão e a irmã são mais difíceis de vir porque estão os filhos agora a nascer, os netos, quer dizer, então estão um bocado seduzidos pelo amparo familiar que lá precisam, não é? Como imagina a vida que eles levam lá na América? Eu, para mim, acho que é uma vida realmente muito estúpida, muito pesada, muito dependente do trabalho, dependente do dinheiro, dependente
do dia a dia, que não podem perder nenhum dia, embora sejam patrões, sobretudo os rapazes, as mulheres já agora estão reformadas, todos eles, não é? Mas eu entendo que é uma vida que não tinha grande qualidade, embora tivessem muito dinheiro. Mas qualidade de alegria, embora é uma família muito unida, muito grande, e então juntam-se muitas vezes e contrabalançam esse distanciamento do país com o convívio que fazem de familiares, não é? Juntam-se muitas vezes, aos domingos, na casa uns dos outros, mas mesmo assim eu gostaria que eles, antes viessem para cá, vivessem com menos dinheiro e mais qualidade de vida. E como imagina o sítio onde eles moram lá? Não, já lá estive muitas vezes, portanto é uma espécie de cidade muito parecida com esta região. É fria, é verde, é rural, podemos assim dizer, tem muitos imigrantes deste concelho que se conhecem uns aos outros e não só, também do concelho de Montareiras, Chaves e Boticas, e convivem muito uns com os outros. Tem um clube que eles já construíram, os meus irmãos foram um dos grandes empresários deste clube também, e fazem muito convívio de festas, de casamentos, têm uma vida muito social, muito participada com a comunidade com que vivem, porque a comunidade portuguesa com que vivem, porque tem também padre que fala português, missa em português, e tem cada um a sua casinha com qualidade, com todas as condições, tem todos os carros de boa qualidade, tem todas televisão, tem todos os meios de sobrevivência também suficientes, tem os filhos a estudar ou não, ou já empregados. É uma cidade sossegada, não há crime, não há violência, não há roubo, deixam as portas abertas, etc. Embora dizem que o do Alqueda que ficou lá hospedado com o carro no jardim do meu irmão, na véspera do 11 de setembro. O meu irmão disse que um carro que esteve lá na véspera do 11 de setembro, ou antevéspera, não sei bem, esteve lá um carro que era o carro que diziam ser a mesma cor, a mesma marca, a mesma matrícula de um dos que foi tratado como 11 de setembro. Mas não aconteceu lá nada, não é? Considera então que a vida lá fora é muito diferente da daqui? É uma vida muito escrava, não é? Podemos dizer escrava de horários, escravas de trabalho, escravas do dinheiro. Pouca liberdade. Dizem que é livre, mas a liberdade é só para trabalhar. Pode fazer uma vida de trabalho, casa, e casa, trabalho, perdem um contacto com a cultura local americana, sobretudo não lhe entra, até a própria língua é difícil, embora eles falem bem o inglês e assim, mas até a própria linguagem lhes passa por cima. O que lhes vale é a televisão portuguesa, que tem sempre ligada nos canal internacional. Gosta do sítio onde mora? Aqui em Portugal? Eu gosto de morar nesta região, né? E gosto do sítio onde moro, mas sou muito desenraizado de todos os sítios. Tanto que agora estou aqui, durmo aqui quase sempre, mas passo o dia numa aldeia que não me dá nada, onde fiz um hotel em Mourilho e estou lá também. Não? Eu gosto desse espaço, também gostava de o qualificar, de o melhorar, de o preservar, de não deixar cair, porque tem alguma qualidade histórica. Era uma casa dos jesuítas. Tem ali uma padieira que tem uma legenda ligada a Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, em 1753. Acha que haveria alguma coisa que o poderia levar a partir daqui? Já vou partindo todos os dias daqui, praticamente. Estou meio como é que eu ia dizer, meio desligado desta terra, não é? Embora permanentemente ligado também, mas o que me faria basta o bispo dizer para eu sair, eu teria que sair. Porque eu estou aqui por ordem do bispo, o bispo podia me dizer: o senhor vai embora, o senhor vai para ali, ou podia mandar para outra aldeia qualquer, mas diz que não, que quer que eu resida aqui. A doença também pode-me limitar-me, a idade, não é? Também pode limitar-me a ter saído daqui, não é? Mas quando está aqui, sente-se em casa? Não, sinto bem em qualquer lugar, porque o ambiente é criado por mim, não é?
o ambiente, apesar de estar numa solidão, portanto, onde não há aqui ninguém, a solidão é agradável porque tenho para fazer trabalhos que eu gosto de fazer e às vezes é sobretudo o computador, o escrever, o ler, o estudar, ou falar com pessoas que me procuram, querem estar na privacidade de falar comigo, porque dedicam, meteram-me num sarilho, podemos assim dizer, de conselheiro de muitíssima gente. Muita gente procura-me para lhe dar opiniões sobre saúde, sobre problemas mentais, de depressões, confusões, azares, espiritismo, possessões, exorcismos, sei lá, medicina popular e depois também há muita classe de estudantes que estudam e investigam estes ramos e depois também apoiam neste campo. Há muita comunicação social também à procura de informações sobre esta área, também sou bastante procurado para isso. Há muitos escritores que escrevem coisas sobre isto, também pedem-me opiniões e base de dados sobre esses temas. Portanto, este lugar às vezes é uma espécie de centro de documentação onde eu presto apoio a quem me pede em várias áreas. Não é? E a casa da sua infância ainda existe? Ainda. Está assim um bocado alterada porque foi repartida por irmãos, mas, portanto, a casa onde passei a minha infância, onde nasci, tem as mesmas paredes. E ainda é habitada? Agora não está habitada. É habitada por esse irmão que veio dos Estados Unidos, de vez em quando, que ele tem lá uma parte é dele, a outra parte é minha e de outro meu irmão. Ainda não fiz lá nada, queria fazer dela um espaço parecido com o que tinha antes, para turismo rural, neste caso, que eu gosto de criar modelos de turismo rural nas aldeias, para que a gente da aldeia também aposte nessa dinâmica rural e qualificando as casas para, em vez de fechá-las, abri-las à sociedade e abri-las ao turismo, que é um futuro possível para esta região. E seria possível mostrar-nos a sua casa de infância? Bom, é fácil. É lá em Cambeses, ou no Largo da Aldeia, não tem um tanque à volta, tem a igreja ao lado, tem uma casa de colo muito bonita em frente, é um espaço bonito. O que significa para si viajar? Viajar é uma das minhas paixões, de conhecer o mundo, conhecer culturas, conhecer tradições, conhecer monumentos, conhecer a história, conhecer a geografia humana e a geografia civil, conhecer línguas de povos, religiões de outros povos. Portanto, eu tinha e tenho uma certa ambição de viajar, mas limito-me bastante a viajar agora que viajei mais em jovem do que agora, não é? Todos os anos fazia um mês de férias, agora faço 8 dias, 15 dias e é pouco. E geralmente gostaria de conhecer mundos exóticos. O país praticamente conheço, mais ou menos, embora tenha muita coisa aqui ainda para conhecer, mesmo não só entre os montes, mas o resto do país. Mas gosto de conhecer a Europa, que ainda aqui, a parte dela que ainda não conheço. Vou agora a Cuba no próximo 2 a 1 mês. Também ando com muita ilusão de conhecer a cultura e a civilização e a política cubana e a situação atual deste país. E até a medicina tradicional, que lá dizem que tem muita qualidade, muito desenvolvimento. Mas já me vou limitando com alguma incapacidade de mobilidade e alguma apetência também, já me sinto mais preparado, mais mobilizado, menos capaz de viajar. Mas lembra-se da primeira vez que saiu da sua terra natal? A primeira vez deve ter sido para a praia, para a Póvoa de Varzim. Quando a saída assim para longe, né, para terras distantes, ia a cavalo num égua que tínhamos até apanhar o autocarro ali em Pisões, onde agora é a barragem de Pisões. Apanhámos ali o autocarro, porque só havia autocarro de Braga às Chaves, então apanhámos ali uma carreira, que nós lhe chamávamos, para ir para Braga. De Braga metíamos noutra para a Póvoa de Varzim, e lá convivia. Um dia perdi-me no meio da festa, era o dia de festa, dia 15 de agosto, perdi-me. A criança chorava,
não sabia onde é que era a casa. Os meus pais, não sei lá como é que me esqueci do sítio, né? E depois uma senhora que vendia doces disse-me: fica aqui que eu depois ensino-lhe a casa. Sei lá que referência lhe dei e lá me orientou e lá me deu o caminho da casa. Depois, eu, no regresso, às vezes eu vinha sozinho na carreira, já mais uns 7 ou 8 ou 9 anos, vinha sozinho no autocarro com alguns irmãos, para depois irem outros irmãos. Foram as primeiras viagens que fiz, foi à Póvoa de Varzim. E a primeira vez que deixou o país, lembra-se? A primeira vez que deixei o país foi, talvez, ia à Espanha. Se formos a dizer isso, ainda é estudante. Íamos fazer contrabando, comprar calçado, comprar calças destas de pana para a Espanha, comprar utensílios agrícolas, comprar guloseimas, chocolates, licores. Deve ter sido, em estudante, fui à Espanha algumas vezes, à Galiza, às aldeias galegas próximas. Isso, assim como visita próxima, que não era bem emigrar, nem era bem passear fora do país, era um comércio local, né? Agora de visitas para assim mais longas, em férias, eu estava já de padre em Toré, que saí do Toré está dentro de Espanha, Portugal, mas é dentro de Espanha, então no mês de agosto quase sempre ia para férias à boleia. Corria a Espanha toda e parte de França, sempre em boleia. Como aprendeu a falar francês? Estudei no seminário, portanto, 3 anos, com 12, 13 e 14 anos, ou 13, 14 e 15. 3 anos que tínhamos aulas de 2 ou 3 vezes por semana. Depois, com o convívio, alguns livros eram em francês também, mais tarde, já teólogo, no fim do curso do seminário, alguns livros eram em francês, sobretudo a história bíblica. Portanto, tinha que saber ler bem o francês e traduzi-lo. E mais tarde, para não esquecê-lo, vou falando de vez em quando, vou escrevendo também, quando visitando os imigrantes que estão em França, também já lá fui algumas vezes, e em convívio com os franceses, tudo, falando, vai-se conservando e esquecendo também. Fala também inglês. O inglês foi a mesma coisa, né? Já contei, sabia melhor inglês do que francês. Né? Agora já esqueço bastante do inglês na medida que falo menos. Mas como vou uma vez ou outra aos Estados Unidos, também lá obrigo-me a falá-lo e recordo. Né? Se eu recordar, é mais fácil mantê-lo vivo. Né? Se eu falar. Fala mais alguma língua para além disso? Não, o espanhol, o galego, o português, o brasileiro, o latim. O latim também leio, estudo e traduzo e escrevo. O grego também aprendemos, mas já está mais perdido, mas também sabia ler bem o grego e traduzi-lo. E alguma vez a falá-lo. Bem. O hebraico também estudamos um pouco, mas não tanto. Viajam muito? Sim, fiz uns milhares de horas, milhares de quilómetros de avião e umas centenas boas de horas. Viajei, corri os Estados Unidos praticamente desde a costa leste, à Califórnia, à Flórida, Texas, ao México. No Brasil, corri o Brasil desde, só não fui ao norte, mas corri desde Salvador, da Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, e o Sul, o Rio Grande do Sul. Corri aquilo assim mais do que 2 ou 3 meses, já que lá passei. Na Espanha, conheci a Espanha do norte a sul, praticamente, não é só de andar, mas o interior, os monumentos, os castelos, as igrejas, os museus, que é o que me dedicava mais, o casco velho, como eles chamam, a parte velha das cidades. Na Ásia, depois conheci Macau, conheci Hong Kong, conheci Pequim, Xangai, o Egito, o Cairo, Jerusalém, e na Europa aqui ainda vi pouco, só a França, a Inglaterra, a Irlanda, a Alemanha,
pouco, da Alemanha, que ainda não vi muito, Itália também bastante, e pouco mais. O que é que o levou a ir a todos os países? Não, é a ambição dos portugueses, a descoberta daquilo que os portugueses descobriram, nós agora queremos redescobri-lo. Já andaram com outras dificuldades, agora nós, com os meios que temos, vamos mais facilmente a todo lado. E como estudei sobretudo algumas civilizações, o budismo, o confucionismo, o animismo, ainda quero ir à Índia, por exemplo, ainda não fui, quero ir a alguns países da África, do Norte da África e Sul da África, as nossas raízes colônias também ainda não fui. O norte do Brasil também ainda não fui, que é Manaus, que é a Amazónia, que também pela natureza, pela beleza natural, pela medicina tradicional, que dizem que também é muito rica, e pouco mais.